Algumas pessoas podem olhar para a vida e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Talvez você esteja assim, meu Deus, por que tanta coisa acontecendo e a gente não entende o que pode estar acontecendo? Seja muito bem-vindo, vou te responder isso. Seja muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Hoje é o devocional de número 19 desse livro aqui, Liderança em Comum. E vou gravar os 100 e você vai estar comigo aqui sendo abençoado. O tema do devocional de hoje é tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Quero ler o texto que está em Lucas, capítulo 6, versículo 40, que diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre, sabe? Existe uma necessidade de sermos bem preparados. Você precisa entender uma coisa. Se Deus tem um propósito na tua vida, se tu tem promessas de Deus, o céu está empenhado em te preparar. E isso que muitas vezes a gente não entende. Viu, meu Deus, o que está acontecendo na tua vida? Está sendo preparado, está sendo treinado. Sabe, Josué foi o homem responsável por liderar o povo de Deus na conquista da Terra Prometida. Um momento muito significativo, muito importante e desafiador. À beira da Terra Prometida, Moisés morre. E Deus chega para Josué e fala, Josué, meu querido, Moisés morreu. Ou seja, agora é contigo. Assume a responsabilidade. Você vai liderar esse povo. Existe uma necessidade de Deus continuar falando com ele. Seja forte, seja corajoso, rapaz. Não temas. Do jeito que eu fui com Moisés, vou ser com você. Porque Josué tremeu na base. Ele estava ficando no lugar de um dos maiores líderes da história de Israel. Uma liderança muito marcante. Um homem que subia o monte, quando descia, o rosto estava resplandecendo. Um homem que falava com Deus face a face. Um homem cheio de Deus, um homem íntimo de Deus. O povo temia. Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia, e eles ouviam os trovões e Deus falando. Então, uma liderança muito forte. E Josué tem que ocupar aquele lugar, sabe? Ele é o futuro líder naquela conquista com desafios muito grandes. Mas quando a gente vê na história de Josué e Moisés, quando Moisés sobe, as duas vezes que ele sobe para ter as tábuas da lei, Josué estava com ele. E Josué provavelmente carregando as coisas, levando água, montando tenda, ajudando Moisés em tudo que ele precisava, cozinhando, sei lá, fazendo tantas coisas. E quando Moisés entrava na tenda, o texto vai dizer para falar com Deus, na tenda da congregação que ficava fora do arraial. O texto diz que Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda o tempo todo ali, ao lado do seu mestre, sendo treinado, observando, aprendendo. E a gente pode ver na liderança de Josué traços fortes da liderança de Moisés. E ele estava vivendo o seu tempo de preparo. E tempo de preparo não é tempo desperdiçado. E quem não souber entender, quem não entender esse tempo de preparo pode estragar as coisas. A gente precisa parar de olhar a Deus somente como um provedor de milagres, como um provedor de bênçãos, como um abridor de portas. Deus é Pai. E Deus também é um grande treinador. Deus vai nos treinar, Deus vai nos preparar. Deus está empenhado em lapidar você, em tornar você a pessoa que você precisa se tornar para alcançar, para dar conta da promessa que ele tem para você. Quanto maior for a obra, talvez você já tenha ouvido, Deus tem uma grande obra na sua vida. Tem uma grande obra na sua vida? Então, é uma grande obra, grande preparo. Tem uma promessa grande, vai requerer mais preparo ainda. Nós olhamos para a vida de José, do Egito. José é o filho de Jacó, o filho da velhice ali, quando os irmãos estão bem mais velhos. E Jacó talvez tenha um pouco mais de tempo para ficar com ele. Você lê o texto e você vê que José era até meio protegido de Jacó. Isso gerava ciúmes com os outros irmãos. Aí Deus olha aquilo e fala, se Jacó ficar paparicando muito José, vai estragar a obra que eu tenho com ele. Eu não posso ter um menino mimado governando o Egito. Primeira coisa que Deus permite, José vai para o poço. José é jogado no poço pelos seus irmãos e vai ficando distante de Jacó, daquele que mimava ele. Mas José não estava sabendo que no poço ele estava mais perto do seu propósito e da promessa do que estivesse dentro da casa de Jacó. E às vezes a gente pode não entender que algumas coisas podem estar acontecendo e a gente sendo treinado por Deus e a gente está mais perto da promessa, mas parece que a gente está mais longe. E José é levado para o Egito, para a casa de Potifar. E cada vez, quanto mais distante da casa que ele estava, do conforto, da bênção, que parecia ser a bênção somente, quanto mais distante, mais perto da promessa. E parecia que estava mais longe. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo, sabe? E às vezes estamos sendo treinados por Deus. E a gente precisa identificar
Mas em todo o tempo você vê que José não perde a fé, José não perde a esperança, os textos vão dizendo, e Deus era com José em todo o tempo, sabe? E às vezes você pode estar vivendo esse tempo de preparo e pode não estar entendendo muitas coisas. Deus tinha planos grandiosos para a vida de José, uma posição de liderança que ele ia ocupar de governador do Egito. E a partir disso era importante que ele tivesse sendo preparado para aquele lugar. Ou seja, quanto maior a posição de liderança que Deus tem na sua vida, quanto maior o lugar que Deus foi te colocar, mais alto, mais treinado você será por Deus. Então, não negligencie, não fuja, não desista, não pare, não tire os seus olhos de Deus, não volte atrás, sabe? Não jogue a toalha. Deus tem um chamado, Deus tem uma promessa. Deus cumpre suas promessas. Você pode estar somente no tempo de preparo, de treinamento, se tornando a pessoa. Deus não está trabalhando fora no momento, está trabalhando dentro, está formando você. A promessa, de repente, já está pronta. Teu futuro está pronto. Ele só está forjando você para você ser capaz de suportar, de aguentar e de dar conta da grande obra e da grande promessa que Ele vai te entregar. Deus abençoe você. Te vejo no próximo devocional. Segue aqui esse canal, compartilha essa mensagem com alguém. Vai no link aqui nessa setinha, clica e manda para os grupos, manda para os teus amigos. Compartilha essa mensagem. Deus abençoe você. Beijo no coração. Te vejo no devocional de número 20.